E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar nosso curso de resolução de questões do CESP sobre o assunto de programação orientada a objetos, questões essas de 2013 a 2010, ok? Então vamos lá. Pessoal, o que seria abstração? A abstração consiste em focalizar primeiramente nos aspectos essenciais inerentes a uma entidade, ignorando, pessoal, propriedades acidentais, detalhes que não são importantes no primeiro momento, ok? Em termos de desenvolvimento de sistemas, significa concentrar-se no que um objeto é e faz antes de decidir como ele será implementado. Porque essa decisão de implementação, qual linguagem, como é que ele será implementado, isso a gente deixa para depois. Primeiro nós temos que entender o contexto, entender, abstrair, ver uma forma mais fácil de compreender o que você está fazendo. Depois você vai se preocupar com essas questões de implementação, de desenvolvimento, ok? O seu uso preserva a liberdade para tomar decisões de desenvolvimento ou de implementação apenas quando há um melhor entendimento do problema a ser resolvido. Como falei para vocês, vamos entender primeiro o que nós vamos fazer, entender o contexto. Depois, vamos nos preocupar como iremos implementar isso. O seu uso permite que o mesmo modelo conceitual seja utilizado para todas as fases de desenvolvimento de um sistema, desde sua análise até a sua documentação, ok? Há dois tipos fundamentais de abstração nas linguagens de programação contemporâneas. Temos a abstração de processos. Pessoal, essa abstração é um conceito dos mais antigos no projeto de linguagens. É absolutamente crucial para a programação e é historicamente anterior à abstração de dados. Vocês lembram, pessoal, que nós falamos sobre a programação estruturada, que nós começamos com os procedimentos, com o entendimento, com a preocupação inicial com os algoritmos, depois com os dados. Por isso que a abstração de processos é anterior à abstração de dados, ok? A abstração de processo trata da simplificação do processo de execução de uma dada aplicação pela divisão deste em partes menores, ou seja, subprocessos, que podem ser testadas separadamente. Pessoal, essas partes menores, esses subprocessos, nós chamamos de subprogramas, que podem ser procedimentos ou funções lá da nossa lógica de programação, ok? Todos os subprogramas são abstrações de processo. Temos também um outro tipo de abstração, que é a abstração de dados. Essa abstração explora como diferentes tipos de informações podem ser representados. Ainda, quais são as restrições de operabilidade entre eles, ok? Temos aqui, pessoal, um exemplo de evolução dos modelos de abstração. Temos aqui a programação estruturada. Eu trouxe essa parte justamente para dizer o seguinte: a implementação de módulos de programas desenvolvidos utilizando metodologias como bottom-up ou top-down. Eu só quero frisar que não há um foco maior entre um ou outro tipo de metodologia. Nós podemos utilizar a bottom-up ou a top-down para a gente poder implementar os nossos módulos de programas, ok? O objetivo da programação estruturada seria um sistema como um conjunto de passos e chamadas a funções e procedimentos que atuam em dados para resolver determinado problema. Pessoal, é aquilo que eu falei para vocês lá no nosso esquema. Nós temos o problema, vamos começar a entender esse problema através de definições de passos e chamadas a funções e procedimentos, e depois vamos ter a preocupação com os dados, porque é essa ordem que a gente trabalha com a programação estruturada, até chegar à solução final, ok? Beleza, vamos às questões do CESP. Assinale a opção correta quando a abordagem conceitual de abstração, sob o paradigma de POO. Pessoal, é só a gente lembrar, focar
nos pontos essenciais, ignorando pontos acidentais. Perfeito? Letra A. As abstrações idealmente caracterizam-se por não serem grandes demais em comparação aos módulos, pois senão elas se tornam multifuncionais e de difícil compreensão. Como consequência, a abstração deve ser implementada apenas no nível de estrutura de dados necessários para se atingir o objetivo pretendido. Essa letra trouxe alguma coisa que nós falamos da foco nos pontos essenciais e ignorando os pontos desnecessários naquele momento? Bom, nós vimos que não, né? Com certeza aqui ele está falando de um outro tipo de informação. Letra B. A abstração consiste em uma linguagem puramente lógica. Bom, a abstração não é uma linguagem. Continuando. A motivação para isso veio em parte da vontade de se reconciliar o uso da lógica como uma linguagem declarativa de representação do conhecimento com a representação procedimental do conhecimento. Nada a ver com abstração. Letra C. A abstração é uma linguagem declarativa. Também não é uma linguagem que permite acesso à base de dados mediante a utilização de teorias dos conjuntos e da álgebra relacional como fundamento de seu funcionamento. A letra C, pessoal, está falando do SQL. Não tem nada a ver com abstração. Letra D. A abstração é um conceito segundo o qual o sistema ou software é dividido em partes distintas. Compõe o ferramental necessário para um programa mais legível, com uma melhor manutenção e melhor desempenho por meio da programação orientada a objetos. Também não é. Nossa última esperança. Letra E. A abstração é a habilidade de se concentrar, aliás, é a habilidade de se concentrar nos aspectos essenciais de um contexto qualquer. Perfeito. Ignorando características menos importantes ou acidentais, como, por exemplo, como é que um objeto vai ser implementado. Em modelagem orientada a objetos, uma classe é uma abstração de entidades existentes no domínio do sistema de software. Ok, pessoal? Então, a letra E é a nossa resposta. Perfeito? Considerando os conceitos e aplicações do paradigma de OO, julgue o próximo item. Polimorfismo consiste em focalizar nos aspectos essenciais inerentes a uma entidade e ignorar propriedades acidentais ou menos importantes. No desenvolvimento de sistemas, isso significa concentrar-se no que um objeto é e no que ele faz, antes de decidir como esse objeto será implementado. A questão está bonitinha, toda redondinha, corretíssima, a não ser porque não é polimorfismo. Essa descrição é de abstração. Beleza, pessoal? Exatamente. Acerca da APO, assinale a opção correta. A abstração é um processo de extração de detalhes de objetos, de modo a separar um ou mais elementos de uma totalidade de elementos, com o objetivo de facilitar a sua compreensão. Pessoal, a abstração tem esse objetivo, a facilitação de compreensão do contexto que nós estamos modelando, ok? Nós vamos tentar entender os pontos principais daquele contexto e ignorando características acidentais, beleza? Aqui a letra B ela trouxe um outro tipo de conceito de abstração, que você vai extrair detalhes de objetos de modo a separar um ou mais elementos. Essa separação de um ou mais elementos vai ter o objetivo de você facilitar a sua compreensão, porque você vai entender por partes em relação a uma totalidade de informações, ok? A respeito de OO, julgue o próximo item. A abstração permite, entre outras funcionalidades, identificar e compor objetos complexos e construir estruturas nas formas de classe de objetos, para organizar os objetos de diferentes tipos, ok? Porém, conceitos implementados por classes que são construídas com base na abstração não podem ser generalizados nem especializados. Está errado, porque a partir do momento que nós abstraímos, começamos a entender quais seriam ali as classes que vão representar
algumas entidades daquele contexto, essas classes podem depois ser generalizadas ou especializadas, de acordo com o seu detalhamento nas fases de desenvolvimento da análise, projeto, desenvolvimento, por aí vai. Então, tem como sim você generalizar aquele conjunto de classes ou você especializar aquele conjunto de classes, ok? Com relação aos conceitos de OO, assinale a opção correta. Denomina-se encapsulamento a concentração em aspectos essenciais de uma entidade, ignorando as propriedades ou características acidentais dessa unidade. Perfeito. Fez a mesma coisa com aquela questão de polimorfismo, onde ele falou que era polimorfismo, porém é abstração. Aqui aconteceu a mesma coisa, ok? A respeito do paradigma de OO, assinale a opção correta. O conceito de abstração, presente na PO, oferece maior suporte aos métodos de desenvolvimento embasados em refinamentos top-down, que aos embasados em refinamentos bottom-up. Pessoal, eu trouxe aquele texto falando sobre a forma de você desenvolver utilizando as metodologias top-down ou bottom-up, porque você não tem esse favorecimento entre uma metodologia ou outra. Você pode utilizar tanto uma quanto a outra, ok? A principal preocupação em abstração é você focar nos aspectos essenciais, primeiro, ignorando as características ou aspectos acidentais. Mas você pode utilizar uma metodologia ou outra, perfeito? A respeito da PO, assinale a opção correta. Em PO, o conceito de objeto refere-se a uma forma de representação dos seres ou coisas do mundo real. Ou seja, o objeto é uma representação concreta de cada indivíduo que compõe o mundo e pode ser representado por meio de linguagem de modelagem. Pessoal, esse termo objeto dessa questão está falando de uma representação de uma entidade num contexto que você está modelando. Por exemplo, nós podemos representar a abstração de veículo num contexto de um sistema para concessionária de carros. Com isso, pessoal, a gente não está tendo uma representação concreta, a gente está tendo uma abstração, a gente está entendendo sobre aquela entidade. Então, o único ponto que eu vejo que essa questão pode estar errado é justamente por falar que o objeto é uma representação concreta de cada indivíduo. E, na verdade, o objeto é um entendimento, é uma abstração de cada indivíduo que compõe o mundo e pode ser representado por meio de linguagem de modelagem, como, por exemplo, o ML, ok? A respeito da O e das respectivas linguagens de programação, julgo o item subsequente. Um dos conceitos em PO é o de abstração, por meio do qual as características do mundo real podem ser modeladas, por exemplo, mediante o agrupamento de objetos e classes. Ok, pessoal? Com a abstração, nós vamos começar a entender o contexto que você está modelando. E com isso, você vai começar a agrupar os objetos, classes, vai conseguir entender se podem ser generalizadas aquelas classes, se elas podem generalizadas, aliás, aquelas classes, se elas podem ser especializadas. Você vai entender, você vai abstrair as entidades daquele contexto, ok? Julgue o item a seguir relativo a conceitos de programação estruturada e de programação orientada a objetos, ok? Vamos lá. O princípio de abstração possui dois tipos fundamentais: a abstração de processos, que está aqui, né, na questão, e a abstração de dados, que também está na questão, ok? Até aí tudo bem. Vamos continuar. A abstração de processos, que está diretamente ligada à programação orientada a objetos. Opa! Nós vimos, pessoal, que a abstração de processos é historicamente anterior à abstração de dados. Com isso, ela é mais relacionada com a programação estruturada. Todos os subprogramas, procedimentos e funções são uma forma de abstração de processo, ok? Então, aqui houve uma inversão. Continuando. E a abstração de dados, relacionada à utilização de subprogramas. Pronto, já matamos a questão. Nessa primeira oração,
houve um cruzamento indevido entre abstração de processos e IPOO e abstração de dados e subprogramas. É o contrário, ok? Continuando. Um conceito diretamente relacionado a ambos os tipos de abstração é o encapsulamento, que consiste no fornecimento de serviços bem definidos, sem necessariamente esclarecer como esses serviços são executados. Mais na frente nós vamos entender sobre o encapsulamento. Por enquanto eu digo para vocês que a segunda oração está ok. Apenas o erro está na primeira oração. Ok, pessoal? Entenderam aí? Bom, galera, vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos ver questões sobre classes. Perfeito? Revisãozinha bacana, depois as questõezinhas sobre classes. Então, vejo vocês na próxima aula.